Nessa aula eu vou ensinar para vocês sobre anatomia das unhas. É muito importante a gente saber sobre a anatomia das unhas, a gente conhecer a anatomia, para a gente quebrar alguns mitos que tem no mercado, alguns medos que as clientes têm, como do tipo, unha tem que respirar, minha unha precisa descansar do alongamento. A gente entendendo isso daqui, vocês vão ver que não é verdade e vocês vão ter argumento para falar com a sua cliente para ela te entender e realmente confiar no seu trabalho, confiar no que você está dizendo. Então é muito importante a gente saber sobre tudo isso daqui para a gente ter segurança, para a gente de fato passar uma informação correta para a cliente e até mesmo para ela confiar no seu trabalho, tá bom? Isso aqui é embasamento para o nosso trabalho. Bom, então eu vou começar falando para vocês um pouquinho sobre a palavra anatomia. Eu já vi alguns outros instrutores usando outras palavras para se referir à anatomia, como por exemplo fisiologia. Todos os livros que eu estudei utilizam a anatomia das unhas. Então eu vou utilizar aqui no curso com vocês a palavra anatomia. Mas se vocês por acaso virem em algum outro lugar fisiologia, entenda que a gente está falando da mesma coisa. Porém, na minha opinião, como tudo que eu estudei é sobre anatomia, utiliza essa palavra, para mim é a forma mais correta, então é como a gente vai utilizar aqui no curso, tá bom? Bom, então vamos falar da anatomia das unhas. Primeiro eu quero falar sobre as regiões que a gente tem nas unhas. A gente tem a região lateral, região proximal e a região distal das unhas. Tudo que está em cada lugar da unha vai ter uma especificação diferente. Então, por exemplo, aonde que está a borda livre da unha da cliente, que é a pontinha da unha. A borda livre, ela está na região distal da unha, tá? Na região distal da unidade ungueal, tá? Então, também, por exemplo, pode falar para a cutícula. Aonde que se encontra a cutícula? A cutícula está na região proximal do aparelho ungueal, da unidade ungueal, tá? E proximal é porque está próximo da matriz. A gente vai ver essa regiãozinha de célula que se chama matriz ungueal. Então, tudo que está próximo da matriz, chamado de proximal. Tudo que está distante, chamado de distal. E tudo que está na lateral, lateral. Certo? Feito isso, vamos analisar agora esses pontinhos roxos, tá? Eu coloquei pontinho aqui, não coloquei direto a setinha, senão o quadro vai ficar muito bagunçado. Mas depois eu puxo a setinha na hora que a gente finalizar a aula, só para vocês memorizarem melhor as estruturas, tá bom? Eu coloquei aqui o pontinho e coloquei aqui no desenho, sempre assim, ó, tá vendo? Pontinho roxo, pontinho rosa, azul, laranja, a gente vai falando e depois qualquer coisa eu puxo as setinhas. O pontinho roxo aqui, ó, são regiões de selamento da unha natural, tá? A pele da gente, ela não simplesmente deita sobre a lâmina. Se você visualizar assim de lateral, ela não acaba assim em cima da unha, tá? Ela não tá deitada. Pelo contrário, ela faz uma volta. Você vai ver uma dobrinha mesmo. Ela se deita em cima dela mesma, sabe? Então, essa dobrinha é chamada de dobra proximal, lateral e distal da unha. São as regiões de selagem. A região que não deixa micro-organismos entrar, química. Então, é a proteção da sua unha natural. E aqui também a gente tem a proteção, que a gente vai falar depois como que é chamada, tá? Então, aqui a gente tem as dobras ungueais, nas laterais e proximal. Escrevi aqui para vocês, ó, de roxinho, as bolinhas, tem as dobras ungueais proximal e lateral, tá? Proximal e lateral. Bom, agora a gente vai para a parte da matriz. A matriz, ela é a unidade que produz a sua lâmina, ela é importantíssima. Sem ela, na verdade, não existiria a lâmina ungueal. O que a sua matriz é? Ela é uma região de células bem específicas que pegam os nutrientes que vêm da nossa comida, da nossa alimentação e o oxigênio e transforma numa proteína dura chamada de queratina. Então essa região de célula, ela é responsável pela produção
de toda a nossa lâmina ungueal, tá? E aí eu coloquei o desenhozinho das células, que quando as células estão aqui na matriz, a matriz, gente, ela é localizada aqui, ó, embaixo da pele, tá? Você consegue ver só essa região pequenininha assim, em algumas unhas nem tem essa parte aqui, não dá pra ver, fica tudo lá pra dentro mesmo, tá? Então as células aqui, olha, a matriz ela produz as células como se fosse assim, cheinhas, tá? E ela tem uma pigmentação leitosa, esbranquiçada, e aí conforme ela vai crescendo, na hora que ela passa aqui pelo eponíqueo, que a gente vai ver, ela vai perdendo o volume e vai ficando achatadinha e transparente. Por isso que eu coloquei aqui, ó, que ela começa a perder esse formato mais cheinho, tá? Então, aqui é a região de matriz. E aqui, gente, quando ela chega aqui formar a lâmina mesmo, ela fica toda achatadinha. São camadas super finas e super fininhas mesmo de células. Elas ficam achatadas uma em cima da outra. São várias camadas de queratina, tá? Então aqui a gente tem a região da matriz e aqui a gente tem a lúnula. A lúnula, ela é a parte visível da sua matriz. Então se você tem aquela partezinha branquinha na sua unha, você tem que tomar muito cuidado com essa parte, porque é a parte da sua matriz visível. Se você danifica a matriz, por exemplo, da sua cliente, pode ser que essa matriz nunca mais se regenere e nunca mais produza células corretamente. E aí pode gerar alguma deformidade da unha, por exemplo. Então, principalmente se a sua cliente tiver essa região esbranquiçada no formatinho de meia-lua, muito cuidado com as brocas. Eu já vi muitos casos de que as profissionais fazem muita força com a broca e dá aquela linha no crescimento, sabe? Da mesma profundidade. Alguns casos foi até mesmo sorte de não ter danificado a matriz da unha, porque se fazer com profundidade a broca e danificar a matriz, pode ser que ela nunca mais se regenere e cresça sempre com deformidade, tá? Então, muito cuidado. Então, eu coloquei aqui de preto, tá? A região da matriz, ó. E aqui é chamada, tudo isso aqui é a matriz, na verdade, e essa parte branquinha que a gente vê em algumas unhas é chamado de lúnula. E aí eu vou colocar aqui pra vocês, certo? Coloquei aqui pra vocês matriz ungueal e lúnula. Agora eu quero falar dessa região aqui, ó, que é toda a unha que a gente tá falando aqui já, na verdade que eu já entrei, que é a lâmina ungueal, que são as camadas de queratina. A unha da mão ela é feita, em média, de 100 camadas de queratina, tá? São várias camadinhas. E a dos pés, elas podem conter até, em média, 150 camadas. Por isso que as unhas do pé são mais grossas do que a da mão. E depois a gente vai ver outras propriedades disso na próxima aula, tá? Inclusive, sobre a lâmina, profundamente, a gente vai ver na próxima aula e eu vou explicar tudo para vocês sobre respiração, que não existe, sobre a composição, como ela cresce, tudo a fundo, tá? Aqui, primeiro eu quero que você conheça a estrutura. Essa estrutura aqui que está por cima do leito ungueal, tá? É chamada de lâmina ungueal. Muita gente se refere à lâmina como leito, mas o leito, na verdade, é o tecido vivo. A lâmina não. A lâmina são células queratinizadas. Ela não é viva, tanto é que você pode cortar, não tem terminação nervosa, não tem vasos sanguíneos, não tem nada, tá? Ela é uma parte morta da unidade ungueal, tá? Ela tem a aparência transparente e o leito, diferente dela, já tem os vasos sanguíneos que faz ele ter essa coloração rosada. Então, o que tem a coloração rosada não é a unha, tá? É o leito ungueal. E aí, eu coloquei aqui, ó, de azulzinho, né? Toda a unha, chamado de lâmina ungueal. E o rosinha aqui é o ponto do leito ungueal. Coloquei justamente por ele ter essa coloração, tá? E eu vou colocar aqui para vocês. O leito ungueal, na verdade, a lâmina ungueal, ela é feita para proteger o leito e para proteger também o osso que a gente tem, né? As unhas. O aparelho ungueal, ele foi feito para isso, tá? Tanto para proteger o leito, que é uma região sensível,
e para proteger o osso. Então eu vou colocar aqui para vocês o nome das estruturas. Então eu coloquei aqui para vocês um desenho e aqui a gente também tem, ó, a porção da borda livre. Coloquei o nome dela aqui também, ó, borda livre. A borda livre, ela já é branquinha, ao contrário aqui dessa região que tá aqui, que eu falei para vocês que é transparente, porque ela não é constantemente hidratada pelo leito, como é essa região que está sobre o leito, tá? Então por isso que algumas unhas ficam mais branquinhas. Algumas unhas são até mesmo mais transparentes, tá? Unhas que são mais flexíveis, por exemplo, elas costumam ser mais transparentes. E unhas que são mais secas, elas são mais branquinhas. Agora eu quero falar para vocês sobre as regiões de selagem da unha natural, tanto na região proximal quanto na região distal. Lembra que eu falei com vocês que a unha ela é como se fosse selada para prevenir a entrada de micro-organismos, de produtos químicos. Então aqui a gente tem a região do eponíqueo e da cutícula. Eu desenhei aqui, ó, de lado, que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem qual que é a diferença do eponíqueo para a cutícula. O eponíqueo, gente, ele cobre cerca de 20% da lâmina ungueal. Tá vendo que aqui a lâmina, olha, ela cresce lá na matriz, tá? Essa região aqui a gente nem tá vendo ela, tá lá dentro da pele. E depois ela emerge aqui e a gente consegue visualizar essas células. Então, desde lá da matriz, o eponíqueo, ele já cobre essa lâmina nova que está sendo formada. E a parte de baixo do eponíqueo, ela é diferenciada do restante porque ela é mais pegajosa, justamente para fazer essa selagem ser bem eficiente. Então, ela é bem grudenta, que é a cutícula, ó. A cutícula começa mais para frente um pouquinho, tá vendo? E ela vem, às vezes, crescendo junto com a lâmina, às vezes fica até aderida na lâmina ungueal. Quando a gente fala de preparação de unha, é muito importante a gente entender isso. A cutícula ela é um tecido transparente. E às vezes esse selamento aqui, essa selagem, ela é tão forte que essa cutícula ela vai crescendo junto com a lâmina e fica várias pelinhas mesmo em cima da lâmina que a gente não consegue ver. Por isso que é importante você passar a broquinha com bastante cuidado para não danificar a lâmina. Às vezes usar a espátula para você conseguir ver que na hora que você passa a espátula você vê que ela vai ficando mais levantadinha, branquinha. Então é muito importante a gente fazer a limpeza da lâmina. Mas eu queria colocar aqui para vocês isso, essa diferença, tá? Que a cutícula, na verdade, ela é a parte de baixo do eponíqueo e ela é mais pegajosa para fazer essa selagem, tá? E o eponíqueo, gente, ele não pode ser danificado. O eponíqueo, ele é um tecido vivo, tá? Então, quando os profissionais fazem aquela cutícula que machuca, tá ferindo o tecido vivo. Então, não pode, tem que tomar muito cuidado, porque isso daqui é um meio de prevenção de traumas, de doenças para as unhas, de entrada de micro-organismos, tá? Então, fica aqui a diferença entre o eponíqueo e a cutícula. A cutícula, sim, ela pode ser tirada. A cutícula que cresce sobre a lâmina, o ideal era que tirasse só aquela partezinha que fica sobre a lâmina, só transparente, e o restante só empurrasse, tá? Esse era o ideal, para não correr o risco de danificar o eponíqueo. Mas a gente sabe que a cultura, principalmente aqui no Brasil, não permite isso. A gente tem que tirar aquela camadinha que fica por cima, né? É difícil você definir exatamente o que é o eponíqueo e da onde começa a cutícula. Por isso que eles falam que o ideal é não cortar a cutícula. É só empurrar e hidratar ali a região. Mas a gente sabe que aqui no Brasil é bem complicado isso, porque as clientes também não aceitam, é cultural, né? Claro que se os profissionais estivessem dispostas a realmente mudar isso, as clientes começariam a ver de pouco a pouco. Mas enfim, é uma outra questão e o eponíqueo ele não pode ser danificado, senão a selagem ali com a unha vai ser quebrada e pode acontecer alguma doença, entrada de micro-organismo e causar doença, tá bom? Então eu vou anotar aqui para vocês a cutícula e o eponíqueo. Eu coloquei aqui, ó, de laranjinha o eponíqueo
e a cutícula aqui, tá? Então a gente falou da selagem da área proximal e agora a gente precisa ver da área distal da unha. No final aqui, ó, quando termina o leito ungueal para não ter mais pele, a pele ela é como se fosse imprensada aqui no final para formar essa selagem firme. E essa imprensada da pele, ela fica como se fosse pressionada ali, ela é chamada de banda onicodermal. Quando você olha assim por trás da sua unha, se você conseguir ver, né? Nem todas conseguem ver não, porque fica mais para dentro. Ela faz o contorno da lâmina, da borda livre da lâmina. Ela demarca esse final da pele e ela tem a coloração levemente acinzentada, tá? Bem fraquinho a cor. É difícil de identificar, mas existe esse termo que se chama banda onicodermal, que é onde finaliza a porção do leito, tá? Para não ter mais. E a gente tem também o hiponíqueo, que é diferente o nome, tá? Aqui em cima é eponíqueo e aqui embaixo é hiponíqueo, que já é um tecido mais duro, vamos dizer assim. Ele é mais difícil, até mesmo ele é mais resistente a lixar, a cortar, porque ele faz essa selagem final da unha, tá? Então ele é a última parte ali do tecido que envolve aqui toda a unidade ungueal. Ele é a última parte do tecido, tá? Então a gente tem aqui a banda onicodermal e o hiponíqueo. O hiponíqueo, gente, é comum na hora que a unha da cliente começa a crescer, ele vir um pouquinho junto, tá? Não tem muito o que fazer para você prevenir isso, para sua cliente não ter isso. Na verdade, a pele ela tá tão ali selada, tão pressionada, que na hora que a sua lâmina ela cresce, que a lâmina da sua cliente cresce, ele acaba indo junto um pouquinho. E aí tem que ter alguns cuidado para não cortar essa pele, porque pode machucar mesmo, quebrar essa pele, quebrar esse tecido ali, tanto aqui do hiponíqueo quanto ali da banda onicodermal, pode sim gerar também infecções, gerar uma porta de entrada para fungos, para bactérias. Tem que tomar muito cuidado com isso, tanto quanto aqui no hiponíqueo, tá? Mas no hiponíqueo o cuidado ainda é dobrado, porque fica muito propenso, fica aberto mesmo e às vezes pode gerar até uma onicólise, então cuidado, tá bom? E eu vou colocar o nome das estruturas aqui para vocês, pra gente fechar a visualização do conteúdo total. Então eu coloquei aqui para vocês, ó, o hiponíqueo e a banda onicodermal, tá? E a gente fecha assim tudo que a gente precisa saber da anatomia das unhas. Então a gente falou sobre tudo, sobre as estruturas, sobre as regiões, explicamos tudo e na próxima aula a gente vai estudar mais a fundo sobre a lâmina, tá? Pra gente ficar com esse conhecimento bem aprofundado e, como eu falei lá no início do vídeo, a gente saber explicar para cliente por que não precisa respirar, do que a unha é formada, tá bom? Então eu espero que tenha ficado tudo claro para vocês e é isso. Eu adoro estudar a anatomia das unhas, eu acho super interessante e é uma forma também da gente prevenir infecções, como a gente viu aqui, ó, sobre as áreas de selagem da unha natural, evitar também danificar, né, qualquer área da unha e especificamente a lúnula, ó, porque é uma região sensível, macia, de formação de novas células. Então é isso. E só pra gente finalizar aqui o vídeo, eu coloquei as setinhas, tá? Pra ficar tudo bem organizado e pra vocês verem direitinho onde está cada estrutura e vamos fazer uma revisão aqui de tudo, tá? Só pra ficar tudo bem claro. Bom, matriz ungueal tá aqui, parte da lúnula, a parte visível da matriz, leito ungueal, a parte mais rosadinha, a parte onde está a parte viva, na verdade, né? Dobras ungueais que a gente tem tanto nas laterais, em toda a lateral, tá, gente? Toda a lateral, toda a região aqui da área da cutícula e outra lateral. Dobra lateral, dobra proximal, tá? Temos aqui borda livre, que já é uma coisa mais comum. Temos a lâmina, que é a parte das células queratinizadas. Temos a cutícula,
tá? Ela vai, logicamente, todo o contorno da unha aqui em cima, né, na região proximal. Às vezes ela vem um pouquinho sim pra cima da unha, às vezes não, quase sempre vem em cima da unha, por isso que a gente tem que ter cuidado. Temos o eponíqueo, e aqui eu coloquei a unha vista de lado só para vocês localizarem melhor, ó. O eponíqueo aqui cobrindo cerca de 21% da lâmina ungueal, né, que está sendo formada na matriz. Temos a cutícula, que é a parte de baixo do eponíqueo, a lâmina, tem a banda onicodermal, ó, que eu coloquei até aqui também, ó, de rosinha, que é onde finaliza o leito ungueal. Temos o hiponíqueo também, que é a região de selagem. E coloquei aqui, ó, banda onicodermal e hiponíqueo, tá certo? Então é isso que a gente precisa falar sobre anatomia de unhas. E agora a gente vai ver a parte da lâmina no próximo vídeo. Então tá aqui, ó, todas as estruturas bem certinhas para vocês.